Bom dia! Estamos iniciando mais um programa Conexão aqui na Band. E hoje nós vamos falar sobre uma história linda, uma história de superação, uma história emocionante que impacta cada um de nós. É uma história de crescimento pessoal e profissional e familiar que hoje gera prosperidade para muitas pessoas. E para falar sobre essa história muito pessoal, eu trouxe hoje duas pessoas muito especiais. Eu trouxe hoje o filho da dona Alverina e do seu Itamar, o Marcelo, que está aqui hoje, e a Cremilda. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom dia, Ramon. Tudo bem? Prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa história. Vocês têm uma história muito bonita, muito frutuosa juntos, com a empresa que vocês constituíram, com a história, que é mais do que uma empresa, é a manifestação, é o transbordamento de uma história de superação, né? Que ganhou o nome de Lemaralto. Letícia e Marcélia, minhas duas preciosidades. Isso aí. Então a família está muito presente Sempre. nessa história toda. Mas, Marcelo, não foi sempre fácil, né? Não foi sempre fluido, não foi sempre próspero. Você tem uma história quase inacreditável, de tão bonita e impactante que ela é. Como é que foi isso tudo? O que você vivia antes da Lemaralto? Como era a sua história? Fala um pouquinho pra gente. Então, rapaz, é uma história um pouco dramática, assim, no ponto de vista econômico, né? Mas eu nunca me senti uma vítima, assim, de não ter tido a oportunidade de ter as coisas, né? E eu acho que Deus de sempre, Deus de muito novinho, eu acho que eu nasci para vender alguma coisa, entendeu? Aí eu vim de uma família muito pobre, né? E ter passado muita dificuldade, fui obrigado a começar a trabalhar muito cedo. Com 8 anos de idade já estava vamos dizer, na pista, né? Vendendo alguma coisa. E quando você fala na pista vendendo alguma coisa, era o que exatamente Por que você exemplo, fazia? com 8 anos foi meu primeiro empreendimento, né? Comecei vendendo amendoim. Na rua? Esse amendoim que você bota numa, numa lata com uns carvãozinhos, Sim, sim. Aí colocava naquele papelzinho, canudinho. canudinho. Eu saía com essa latinha de amendoim, né? De Sim. manhã, assim, e ficava até a hora do colégio, que eu estudava na parte da tarde. Vendia na rua mesmo, né? Vendia na rua, de porta em porta. Aí só fiquei um período curto, vamos dizer assim, que Sim. fiquei um ano, assim. Aí já com os 9 para 10 anos eu comecei a vender picolé, entendeu? Olha aí. E picolé na época era aqui no Rio de Janeiro muito conhecido, Dragão Chinês. Era a marca do picolé. O pessoal das antigas vai lembrar. E eu tinha muita sorte para vender, cara. Não sei se as pessoas sentiam pena de mim ou via que eu precisava muito, não sei. Eu sei que eu sempre me destacava assim na venda, né? Que eu lembro que eu pegava uma quantidade maior de picolé do que os meus amiguinhos e eu conseguia vender meu picolé todo. Por que você pegava quantidade maior? Porque você acreditava que ia Eu acho vender? que eu tinha muita esperança, assim, que eu ia vender, Esperança. e às vezes com o tempo nublado, É, quando a gente acredita que a gente vai conseguir, isso altera nosso resultado. acontecia uns fatos assim, um pouco, assim, que acho que só Deus explica, né? Por exemplo, um dia nublado, aí eu chegava, "Pô, hoje eu não vou", aí aquele dia que eu ia mais esperado, que parece que era o dia que eu mais vendia. Olha aí. E isso tinha uma explicação. Depois eu vim entender hoje, né? Depois de 50 anos de idade, que por ser um dia nublado, a maioria dos meus concorrentes não ia. Eu ficava meio que sozinho. Sim. Aí a minha venda Isso era era uma maior. raridade, né? Porque dia de sol, né? Tava, por exemplo, Sim. um dia normal, 50 pessoas vendendo. Dia nublado Sim. era 5. Interessante. E eu acho que era isso, né? Muito legal. E depois disso? E como é que foi esse período? Você morava onde exatamente? Então, rapaz, nessa época aí, de 8 para 10 anos, foi quando eu comecei a entender as coisas, né, cara? A minha mãe, a gente somos 5 irmãos, né, cara? Sim. E 5 irmãos não seria a coisa pior. Pior é ter um pai alcoólatra, que não trabalhava, infelizmente, que Deus o tenha, e ainda tomava um pouquinho de dinheiro que minha mãe conseguia ganhar para beber, né? Sim. E a gente vivia praticamente de favor, né? Entendeu? Nesse período aí de 78, 79, 80, Sim. 81 e tal. E, poxa, nessa época as pessoas passavam fome mesmo, entendeu? E eu lembro vagamente. E nesse período que eu comecei a trabalhar, né, que eu comecei a vender as coisas na rua, a minha mãe diz que nunca mais passou fome. Sei que é uma história que emociona. Cremilda, você provavelmente viu
muita coisa a ser construída a partir dessa história, Sim. né? Quando que você conhece, em que ano mais ou menos que você conhece o Marcelo? Conheci o Marcelo foi em 94. Não, 89. É 94, foi quando a gente casou. Isso, foi 89. 89. Eu pulei, né? Pulei uns anos bem. Sim, sim, E ele foi passeando lá em Minas, sim. ele e a mãe dele, que os tios eram de lá. Uhum. E a gente só se conheceu. Isso. Ficamos amigos, brincamos. Lá na roça muito disso, né? De peteca, de queimada. E ele veio embora. E a partir daí, né? A gente ficou, acho que apaixonado, né? Acho que não ficamos, né? Aham, E ele voltou lá, uns 6 meses depois. entendi. E aí começamos a namorar. Aí vocês começaram a namorar. E você sabia dessa história dele, não só dessa história, mas da história de que ele inclusive morou embaixo da ponte. Não, eu vim saber. Quando a gente começou a namorar, ele me contava, aí passou a me contar. Sim. No início, não, né? Aham. Mas Depois, com o tempo, ele foi te contando. foi me contando, ele sempre me contou tudo, assim, Sim. nunca escondeu nada, assim, E de como é que foi isso, Marcelo? Então, rapaz, a Climaildo entrou na minha vida foi em 89 para 90, né? Que eu fui lá fazer uma visita lá, uma das minhas tias lá em Minas, que até então não conhecia ninguém. Inclusive, foi o primeiro tio que eu conheci, foi que quando você é muito miserável, você não tem parente nenhum, tá? Foi uma coisa para saber também. Não tinha primo, não tinha tio, não tinha ninguém. Era eu, minha mãe, meus irmãos e meu pai com problema, né? E quando eu cheguei lá na terra dela, né, eu fiquei até um pouco intimidado, né? Por eu ser muito pobre, muito humilde. Não vou dizer que ela era rica, mas ela tinha uma condição boa de vida. Causa um constrangimento, né? E assim, uma pressão, né? Pelo fato de eu imaginar que eu não ia poder, de repente, dar para ela as coisas que eu acho que ela precisava, né? Sim. Que ela poderia, né? Aí a gente olhou, se apaixonou, eu sofri um certo preconceito da família dela de cara, né? Imagina. Não pela minha condição financeira, mas é por causa do preconceito. Que o pessoal lá na roça interior tem muito preconceito com o pessoal do Rio de Rio Janeiro. de Janeiro. Sim. Eles acham que todo carioca é malandro, é Sim. viciado, essas coisas, né? Mas aí, graças a Deus, logo depois eu fiz amizade, né, com todo mundo lá, com o pai, com a mãe, com os irmãos, aí logo depois o pai dela arrumou um jeito de vir aqui, Legal. entendeu? Aí quando o pai dela veio aqui, eu morava na beira do rio ainda, né, nessa época, num barraquinho, mas aí o pai dela conheceu, eu já tinha começado a trabalhar no ramo de autopeça, né? Aí o pai Sim. dela conheceu meus antigos patrões Sim. e a partir daí virou meu fã. E a gente é grande amigo Olha até aí, que hoje. legal, que legal. Eu sou fã dele também. Na verdade, ele é uma grande inspiração para mim. Qual o nome dele? É seu Nilson Cardoso Pires. Seu Nilson. Parabéns, seu É um Nilson. grande Uma amigo pessoa que só é. fraterno, uma pessoa que eu vou levar para o meu coração para sempre, mesmo não estando mais casado Isso. com ela. Agora, uma história de dor, de sofrimento, de um Aham. pai alcoólatra, de pobreza, de morar na beira do rio num barraco, num Isso. cortiço embaixo da ponte. Isso em algum momento mudou de cenário. Quando foi e como foi esse processo de mudança? Que horas que vocês começaram a gerar prosperidade na vida de vocês, que vocês começaram a usar a história de vida de vocês não como vitimismo, mas como ingrediente dessa mudança? Como foi? Então, rapaz, eu acho que não tem um período certo, não. Eu acho que foi acontecendo automático, porque eu sempre tive muita vontade de poder querer ajudar minha família, né? Sim, Meus irmãos, minha mãe, as pessoas que a gente passava muita necessidade mesmo. sim, Aí eu sempre tive essa coisa comigo, falei, cara, se eu conseguir juntar um dinheiro, se um dia eu montar um negócio, eu vou poder ajudar eles e tal. E eu tinha muita fé que isso podia acontecer, né, cara? Aí sim. tive a sorte de casar com essa moça aqui que tinha a mesma mentalidade que a minha, tinha os mesmos propósitos. Legal. E a gente junto ficou ali, né? Como eu te falei, economizando cada centavo. E alinhamento de propósito é fundamental para que vocês Assim, consigam. na verdade, o meu objetivo primeiro não era nem assim, montar uma empresa. Assim, a princípio era comprar uma casa. Como eu te falei, eu morava na beira do rio, só que era tipo um cortiço, né, cara? Por exemplo, eu morava em cima com ela, embaixo morava minha mãe, na frente a minha irmã, em frente a minha outra irmã, quer dizer, tu imagina um monte de família junto, né? Tudo ali. Sim, Assim, na minha cabeça, eu vou juntar um dinheiro para a gente comprar uma casa, para a gente sair da beira do rio. Mas só que quando eu comecei a juntar o dinheiro, por exemplo, sim, uma casa seria 20 mil. Quando eu sim, conseguia juntar 20, eu consigo juntar 50, que na época seria um valor que eu achava que era o suficiente para mim começar o meu negócio. E a partir daí a minha cabeça mudou. Pô, cara, por que que eu vou comprar uma casa? Se eu montar um negócio, eu vou ter condições de comprar várias casas e viver muito melhor do que
Aí a gente começou a mudar a minha cabeça, assim, pô, cara, não acho que eu vou montar um negócio. E ela sempre levou muita fé, sempre acreditou muito em mim, sempre falava que me botava no patamar que eu mesmo não acreditava, entendeu? É isso. Achava que ela estava até exagerando, né? E é uma tendência natural das pessoas, né? Começa a ganhar dinheiro, porque eu preciso comprar um carro É, e uma casa para obedecer o padrão é, social, mas isso não te faz prosperar, né? isso. Te faz ter ali o básico, ok? Não sei até quando também, de que maneira, mas quando a gente consegue colocar nossa energia, nosso tempo e até dinheiro no nosso próprio empreendimento, é tão bom, né? A gente prospera e ainda gera empregos para as pessoas. E aí? E aí você, então, mudou a sua mentalidade e escolheu investir no seu negócio. Isso, aí eu já trabalhava no ramo de autopeça, né? E eu Sim. via que eu falei, pô, cara, eu sempre fui muito esforçado, né? Sempre quis muito aprender e tal, e já me destacava muito no ramo, né? Então todo mundo já me conhecia e tal. E eu comecei a ser mais valorizado cada vez mais, né? Quer dizer, minha chance de aumentar o meu capital que eu estava juntando cada vez mais. Aí chegou um ponto eu ganhei um salário que os caras, pô, vai ter coragem de largar o teu salário para tentar arriscar o negócio. Aí eu tive essa coragem, né? De largar o certo pelo duvidoso, né? E graças a Deus, Papai do Céu abençoou e as coisas aconteceram de uma maneira 100%, 100 vezes mais do que eu imaginava, assim. E É, eu tinha muito uma legal. ambição muito pequena perto do que nós chegamos hoje, né? Você não podia E eu imaginar não o que podia vocês acreditar, na construiriam. verdade, as coisas foram muito aquém do que eu sonhava, né? Sim, entendi. Eu acho que a minha missão era mais do Ela que. sempre foi mais ambiciosa, ela tinha mais assim, Eu falo, eu botava tanto só, chegar tanto, a gente ela vai fazer botava os isso. objetivos e casava certinho com o que ela, pô, Dava ó, até esse aqui, mês a gente vai vender eu tanto. ia fazer aquilo que tinha lá. Falei, Quem que É. definia esses objetivos a serem atingidos? acontecendo. Eu que falava, eu definia o objetivo e falava pra ele. Ela Sim. botava pra mim, eu ficava, pô, esse mês vai vender tanto. Assim, batia, E entendeu? a empresa é a Lemaralto. Ele é Amaral. Hoje, se você definisse a Lemaralto, ela é uma empresa de quê exatamente? Ela é um comércio, né, varejista de autopeça com uma visão totalmente familiar, entendeu? Que graças a Deus eu consegui empregar minha família quase toda, direta ou Que indiretamente, legal. trabalha com a gente hoje. Parabéns. Sim, Muito bom isso. sim. E a gestão familiar, geralmente também é um desafio, né? Porque tem É um É, desafio. afeto, tem questões familiares e tal. Mas vocês, Administrar o parente É. é bem complicado. não, eu no meu É, caso, mas assim, no meu caso, mas eu, deu eu dei muita sorte, né? Porque o pilar da administração é meu irmão, que trabalha comigo desde o primeiro dia da loja. Marcos. sim. E eu O Marcos, é né? o Marcos, eu tenho o Isso. privilégio de falar que nós nunca brigamos, nós nunca discutimos, assim, Olha aí. entendeu? A gente sempre teve uma. Ele é um camarada mais centrado, mais sério, hoje eu sou mais brincalhão, mais falador, mas a gente sempre se entendeu. Aí nós dois segura a bronca do resto, né? Uma atitude muito nobre do Marcos, É, se eu não me engano, lendo um pouco sobre a história de vocês, foi ter acreditado muito no início, inclusive começou a trabalhar sem remuneração. no primeiro dia de trabalho, cara, Não queria. não, isso pra mim me jogou uma pressão, você não tem noção, cara, porque tipo assim, a princípio ia ser eu e ela, né? Aí no primeiro dia que eu tô indo pra loja, o Marquinhos, que é meu irmão, chegou, vou com você. Eu falei, pô, não, cara, Foi. não. Eu já trabalhava no emprego, pedi demissão, vou começar com você lá. Eu falei, cara, eu não vou ter condição de te pagar, tô começando, não, você não vai pagar nada. Vou trabalhar pra você 0,800. Entendeu? E eu, cara, inclusive eu vou trabalhar de ônibus, porque eu já tinha um carrinho, mas se eu fosse de ônibus eu economizava um dinheiro ainda, né? Que é a gasolina, na época eu fiz as contas, eu economizava dinheiro de hoje R$ 5 por dia. Sim. E no início, qualquer trocadinho, qualquer coisinha e tal. Aí ele largou o trabalho dele e foi trabalhar comigo no primeiro dia da loja. E tá até hoje. Ele hoje é o gerente lá, é o Olha aí que da, legal. da loja quando eu não estou. E é o meu braço direito, cara. É o meu homem de Sim. confiança. Ele é. Eu costumo É, dizer que, às vezes, a gente usa até o exemplo do seriado Chaves, né? Eu sempre falo isso pra eles. Falei, cara, pô, o pessoal elogia, no meu ponto de vista, até um pouco demasiado, né? Eu falei, cara, você imagina o que seria do Chaves se não fosse a Chiquinha, se não fosse o Seu Madruga, Nhonho. o Nhonho, tal, que é uma equipe, né, cara? É Você verdade. sozinho, você não consegue nada, cara. Aí eu costumo Isso dizer aí. que o Marquinhos, meu irmão, o Seu Madruga, essa aqui é a Chiquinha. Marquinhos seria o Kiko, né? Kiko, Marquinhos. Eu acho que pra É mim que a gente não tão, sabe. tão importante, ou mais importante até do que o Chaves. É verdade. Até mais engraçado, né? É mais engraçado. É. Mas ó, agora, falando sobre família, sobre história, uma coisa muito intrigante, Marcelo, é que você já pensou na possibilidade das pessoas saberem da tua história, né? É claro que agora milhares de telespectadores estão conhecendo a sua história, eu fico muito feliz por isso, e continuar palestrando e levando
a sua história, porque a sua história pode impactar tantas pessoas que estão sem recursos, que se sentem desprivilegiados, e talvez sejam desprivilegiados, mas que assim não conseguem acessar determinados conhecimentos, determinada condição financeira, olhar para a tua história e ver que é possível, né? Que é possível, que eu acho que assim, emprego formal, às vezes pode até faltar em determinadas situações, mas trabalho depende muito da gente, né? Pegar um amendoim, vender e fazer dinheiro, pegar uma caneta, uma paçoca, pegar uma água, abrir um barraquinho ali e comprar água e vender e fazer mais dinheiro, né? A sua história de superação, de resiliência, que é essa capacidade de sofrer uma pressão externa e se levantar com a mesma energia original, né? Que é uma capacidade que você teve diante de morar debaixo da ponte, de ter que sair na rua para vender, de um pai alcoólatra que sobrecarregava a sua mãe, o sofrimento da família. Essa história precisa ser contada, né? Essa história deve ser contada. Eu te incentivo muito a que você seja um sinal, um exemplo de superação para as pessoas. Muito bonita a sua história. Então, Ramon, é que eu até então eu nunca parei para pensar sobre isso. Assim, a minha visão sempre foi muito operacional. Sempre foi comprar e vender. Eu nunca tive, Simplesmente você foi vivendo, eu nunca não tive é? vamos dizer, essa vaidade de me expor, de colocar minha história e tal. E eu acho uma história bem normal. Assim, mas aí quando eu falo, as pessoas, pô, mas é uma coisa do outro mundo e tal. Às vezes eu paro pra pensar, eu fico um pouco assim, pô, de repente até mesmo. É normal para você porque é a sua história. Entendeu? Mas ó, É, acredite, isso inspiraria é, milhares de pessoas, é. milhões de pessoas. Eu costumo falar muito no particular. Tenho vários amigos meus que montou negócio, que saiu da zona de conforto, que eu acho que é um mal da humanidade, né, cara? Quando você tem uma zona, um emprego bom e tal, você fica com medo de arriscar, de sair, de tentar coisas maiores. Foi o que eu fiz, né? E o fato de. É isso, da pessoa querer realmente arriscar, que eu vejo que muita gente não tem essa coragem, que eu tive, né? Que eu te falei, quando eu cheguei a largar do meu emprego, eu estava com 27 anos. Eu já estava, bem dizer, estabilizado no trabalho, já estava sendo valorizado, e eu achava que aquilo ali não era o suficiente. Eu achava que eu tinha condições de render mais para mim mesmo. Eu tive essa coragem, que muita gente às vezes tem essa Isso é muito oportunidade importante. e não tem a coragem que eu tive, né? Isso é muito Que importante. eu acho que se tu procurar todo empreendedor aí de sucesso aí, ele tem uma história parecida, assim, de ter Sim, arriscado alguma coisa, todo ter empreendedor. chegado, largado de repente uma faculdade, ou largado de morar num país para ir morar em outro, ou sei lá, uma profissão, ou ter vendido tudo, que foi o que eu fiz, um pouquinho de coisa que eu tinha na época, era só um carro, mas eu vendi ele todinho, não vendi É. pela metade, para poder juntar para botar a loja. E E isso muita aí é a gente, base, né? essa história é bem interessante, seu exemplo, sua fala também. Isso me mostra também no dia a dia, quando quando converso com as pessoas, é que as pessoas pensam em arriscar, elas pensam assim, me jogar da ponte, tá É bom? isso aí. É diferente, não é esse arriscar. Quem arrisca, não arrisca assim, vou jogar aqui. Não, a pessoa pensa no que vai fazer, ela define objetivos, É ela isso se aí. planeja, ela se organiza, ela age muito, muita atitude diária, regular, muito esforço para você conseguir aquele resultado. Então, assim, quando fala assim, eu saí de uma situação muito segura para ir para arriscar. Primeiro que não é tão seguro assim, nada é tão seguro assim, né? E é claro que quando você vai arriscar para você poder crescer, só cresce arriscando, né? É lógico que você vai fazer um planejamento, você vai definir objetivos, metas, estabelecer prazos, que você vai colocar toda a tua energia, toda a tua competência, todas as suas habilidades, trazer pessoas boas para o seu lado, para fazer aquilo acontecer, né? Então, existe uma maneira responsável, prudente e planejada de se arriscar e alcançar resultados. Faz sentido? Exatamente, cara. Tu falou uma coisa que é a base, entendeu? As pessoas têm que se planejar, têm que pensar a longo prazo. Porque eu vejo as pessoas que as coisas tudo para ontem. Quer dizer, eu fiquei 10 anos me planejando para poder montar o meu negócio. E quando você fala em se planejar, não é só em juntar o capital, é se planejar com conhecimento, entendeu? A gente estudar o mercado, Perfeito. saber o que vai fazer, o que não vai e tal. E eu vejo muito isso. O cara, assim, estou trabalhando hoje, vou montar um negócio. Aí o cara monta. Aí eu vejo a maioria ficando no meio do caminho, entendeu? Dá ruim, né? Porque. E quer tudo para ontem, cara. Eu acho que é isso aí. Tu falou tudo aí. Se planejar. Planejamento de tudo. Pessoas que querem tudo para ontem também têm um mesmo padrão mental
de pessoas que perdem muito rápido o seu dinheiro. É a mesma ansiedade que leva a pessoa a querer resultado a curto prazo, é a mesma ansiedade que faz essas pessoas perderem o seu capital, fazem gastar em demasia o seu dinheiro, né? E não sabem economizar, não sabem investir e não sabem esperar o momento certo de prosperar, né? Esse investimento ele é fundamental. Investir no negócio, investir nas pessoas, investir na arquitetura, investir no marketing, investir para que você depois possa colher, né? Isso é muito importante. Eu vejo que vocês praticaram muito isso, né? Até conversando comigo nos bastidores, vocês falaram sobre a importância da economia, né? Isso aí. E aí agora também eu quero ouvir um pouquinho da Cremilda, porque o toque feminino na gestão faz toda a diferença. É isso aí. Todas as minhas empresas, eu faço questão de ter gestoras, mulheres também, para ter o olhar da mulher sobre a gestão de pessoas, sobre os detalhes. Tenho certeza que você é detalhista e que você é cuidadosa e disciplinada com tudo. Conta um pouquinho para mim, Cremilda, qual é o diferencial na gestão de vocês? O que você gosta de cuidar? O que você acha que é importante, que você não deixa passar no dia a dia para que mantenha o crescimento da empresa? O financeiro mesmo, eu cuido muito com prazer. O financeiro, Financeiro. patrimônio da empresa. O financeiro, eu controlo ele de uma forma simples. Pago o que tem que pagar e o restante eu economizo para investir na empresa. É o que eu faço. Olha que interessante, de uma forma simples. Aí todos os espectadores estão assim, como é? Pago o que tem que pagar e economizo. Isso aí. Mas o que é simples para vocês já virou um condicionamento mental. Virou um padrão mental. Porque muitos de nós pagamos o que tem que pagar ou não pagamos o que tem que pagar. É isso aí. Já começa o erro aí. E não economizamos, gastamos o resto. Não. Né? Quantas vezes eu dei consultoria para empresas em que eu via, pequenas, médias empresas, as pessoas, os sócios pegando todo o dinheiro que sobrava e gastando torto e direito. Não fazemos isso. Não pode, né? Não fazemos. Porque economiza, reinveste. Reinveste e eu pago sempre antecipado os boletos, assim, as contas. 7 dias, 15 dias antecipado. Muito legal. Conta. Porque o dinheiro está lá, então eu vou quitar o que está pendente. Agora, vocês consideram que a forma como vocês lidam com dinheiro, economizam, não saem gastando de qualquer jeito, é um diferencial no crescimento de vocês? Isso, se as pessoas aplicarem, vocês acreditam que é um diferencial para o crescimento de um empreendedor? É um diferencial, não. É fundamental. É essencial. Porque eu falo para você que você consegue viver bem com salário mínimo. Dentro das suas condições, de um salário mínimo. Eu também acredito nisso. O problema que eu vejo é que a grande maioria das pessoas... Teve uma pessoa em casa que pensou assim, você está falando que é para viver bem porque você não vive com salário mínimo. Eu vivi muito com verdade? salário mínimo. Quando eu casei, todos nós já vivemos. Eu juntamos o dinheiro com salário mínimo. Pode continuar agora. E depois eu vou falar mais sobre isso. E tinha umas coisas assim de economia que a gente fazia, né? Assim que a gente casou. Quando eu casei eu tinha 20 anos, ganhava um salário mínimo, já com ela grávida, né? E a gente ia no mercado fazer a compra e a gente fazia a compra assim... fatiada por dia, por exemplo, na segunda-feira a gente vai almoçar linguiça e uma couvezinha. Aí uma linguiça calabresa, a cara dividia para nós dois. Um franguinho dava para 3 dias. Perfeito. E não tinha desperdício zero. Nunca passamos necessidade, entendeu? Vivia tranquilo, mas dentro das condições de um salário mínimo. Entendeu? Se eu ganho um salário mínimo, eu chego no mercado, quero levar de repente um queijo, um presunto, ou um sabonete melhor, ou um perfume, sei lá, o dinheiro não vai dar. Aí se comprar o básico que você precisa e ainda conseguir guardar um pouquinho, que é o que a gente fazia, mesmo com o salário mínimo a gente conseguia guardar um pouquinho. Aí quando você ganhar 2 salários, você vai continuar vivendo com o salário. Quando você ganhar 3, você vai continuar vivendo com o salário. Sim. Aí onde que era, os caras falam, pô, como é que um cara pobre que ganha pouco consegue juntar que vai ter crítica dinheiro, sobre isso. assim, que for- Observação sobre isso. É, A gente não fazia as compras para economizar. A gente comprava o necessário é. para não desperdiçar. Sim, Não fazia, vou comprar isso aqui para economizar aqui. Não comprava presunto. Não, eu não ligava, nunca liguei para isso. Então, assim, automaticamente foi acontecendo porque a gente fazia natural. Perfeito. A base disso aí, Ramon, é para tu entender, para as pessoas entenderem que dá para se viver com salário mínimo.
Desde que se viva com um salário Desde que mínimo. se viva com Isso. salário O mínimo. problema é que as pessoas Você tem ganham salário mínimo e ciência- querem viver com Com 2. dois. Isso E aí. ganham 10 e querem viver com É isso aí. 13. né? Exato. Esse é o problema da... Entendeu? Eu não sei se vocês conhecem pessoas, desculpa, Ah, esse parêntese, pessoas que ganham 1, 2, 3 salários mínimos e compram casa, carro. E tem gente que consegue prosperar com pouco. Tem gente que ganha pouco dinheiro e consegue prosperar. Isso. eu Que acho sabe porque a usar, forma como sabe lida- gastar o dinheiro, não é? sabe usar ele. É verdade. por exemplo, o nosso caso foi esse, né? Eu acredito que todo mundo fizesse Tem consegue. muita gente que fala para nós, É. vocês é muito apegado ao dinheiro. Não. Só administro ele de forma que eu acho correta. É isso. Só isso. Mas não, você é apegado. Não. Eu me pedi uma coisa, eu não tenho grudado. Mas se eu quiser lá comprar um carro que eu quiser, eu vou lá e compro. Não sou Sim. apegado às coisas. Eu Sim, tenho uma só casa, administra eu quero... com responsabilidade o dinheiro. Isso, eu tenho uma casa, a pé não. Dia que vender, eu vendo. Não tem esse negócio. É uma coisa que você sempre falou também, né, Marcela? Isso, quando as pessoas aprenderem a juntar dinheiro, como é que isso é bom, cara. Quando você vê o teu dinheirinho rendendo ali, quando você vê se você está conseguindo. Pô, pelo menos no nosso caso aqui, né? Quanto mais eu via aumentando na conta lá, né? Eu ficava, pô, cara, nunca imaginei assim, por exemplo, É um prazer maravilhoso, né? nós montamos uma loja Sim. no ano de 2000, né, cara? Aí, na época, chegamos a juntar 50 mil reais. Aí eu fiz uma comparação, trazendo pro dinheiro de hoje, que na época o salário mínimo era 120 reais. Daria em torno de 350 mil. Aí, cara, como é que esse cara conseguiu juntar 350 mil? Aí, já no final, já estava ganhando 5 salários, mas a trajetória foi 1, 2, 3, Sim. 4, até chegar no 5. Quando chegou no 5, eu ganhava 5 salários e vivia com 1. Porque eu costumei viver com um salário. 4 eu guardava. Uhum. Aí, hoje ver, de repente, o resultado, a gente, graças a Deus, aí numa Mas condição foi o que tava boa, né? falando, foi o que ele Aí não disse. sabe como é que foi O sacrifício a para você base. juntar Eu não dinheiro, para considero você isso um poder sacrifício. investir. Não, e não Primeiro foi prazer. sacrifício. E não foi Assim, eu sacrifício. não considero, para mim foi um prazer, entendeu? Ter conseguido fazer isso. Porque Porque a quando gente não você, sentia falta de nada. quando você tem um Não, objetivo que você sabe que você vai ter que segurar um pouco ali, mas quando você consegue o objetivo, isso passa a ser um prazer. É um pequeno sacrifício, mas que gera um prazer depois. né? Isso, um prazer imenso, cara. Mas você sabe que a mentalidade das É. pessoas que crescem, que prosperam, é exatamente essa. É quando elas conseguem trocar o prazer a curto prazo pelo prazer a longo prazo. É. Né? Então, sacrifício a curto prazo, prazer a longo prazo. É Ou melhor, isso fica aí, mais é longe o isso aí. prazer. Sacrifício a longo prazo, prazer a curto prazo. Eu acho É, Ou melhor, faz ao contrário. faz o contrário, Sim. né? É como se você, na verdade, quando você consegue ter a capacidade de vislumbrar um prazer muito maior se você se sacrificar um pouquinho mais, né? E vocês falaram aqui de propósito, de um alinhamento de propósito no início, que foi o motivo pelo qual tudo deu certo. Vocês alinharam esse propósito, objetivos comuns e desenvolveram isso. E para você, telespectador, que gostaria de viver isso também, tem que partir do mesmo ponto. O alinhamento de propósito. Para isso, você tem que entender qual é o propósito que rege a tua vida financeira, a tua carreira, o desenvolvimento das tuas habilidades e a tua realização como pessoa. Você tem um propósito. Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Rio Otton Palace. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana. O Rio Otton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Rio Otton Palace. Aproveite cada momento. Para terminar o nosso papo sobre propósito, sobre superação, hoje vocês falam sobre dinheiro, hoje vocês falam sobre prosperidade, hoje vocês empregam pessoas, familiares e fazem a diferença aqui no estado do Rio de Janeiro através de uma história bonita de superação, de mudança de vida. E que bonito. Parabéns pela história de vocês. Obrigada. Parabéns pelos frutos, pelos familiares que estão seguindo também o mesmo caminho Sim. de expansão agora, de crescimento. Eu quero te agradecer, Marcelo, pela sua participação. Quero te agradecer, Cremilda, pela participação também. Obrigada. E todos os familiares, a Letícia também, que não está presente, mas que faz toda a diferença na organização de vocês. Parabéns, muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Cremilda, obrigado também. A oportunidade de contar a nossa história.
E você, telespectador, que participou dessa história de superação, que assistiu, espero que também isso motive você, traga insights, né? Conclusões, caminhos e te leve à decisão importante que você precisa tomar agora de virada. Arrisque, mas planeje. Ponha no papel prazos, metas, estabeleça um cronograma de ações e vá em frente. Até o próximo domingo no Conexão aqui na Band.